Graça e paz. Queridos, quero trazer para vocês uma breve matéria sobre traduções bíblicas. Haja vista que esse tema em si, esse assunto, é muito vasto, é muito amplo, né? Tem uma gama de leque que, se fôssemos abrir, não teria como tratar em apenas um dia, mas um vídeo rápido, breve, nós vamos trazer apenas duas de tantas outras questões que pode ser inclusa dentro desse tema, ok? E em seguida, nós já vamos trazer no quadro algumas Bíblias pelas quais nós podemos compreender que está dentro de uma melhor dinâmica para nós compreendermos alguns pontos mais próximos do seu original, ok? Então, para começo, nós temos traduções bíblicas. Como que funciona? Nós vamos trazer as duas principais formas pelas quais a gente está no dia a dia utilizando e muitas das vezes a gente não conhece. Porque a Bíblia, nós precisamos utilizar uma Bíblia que tenha uma boa tradução, para que assim a gente possa compreender melhor aquilo que aquela palavra ou que o escritor realmente quis nos comunicar, ok? Então, basicamente, da seguinte forma: você vai ter uma Bíblia que ela é por equivalência formal, ok? Depois você vai compreender quais são as Bíblias que utiliza e quais são os tipos de traduções, beleza? Mas por enquanto, nós vamos ter dois tipos no momento: equivalência formal e equivalência dinâmica. Você diz, e aonde está a diferença? Pois bem, na equivalência formal, nós vamos ter o seguinte aspecto: tradução palavra por palavra. Então, se você tem uma Bíblia que ela vem em si essa competência, ela é uma tradução equivalência formal. Isso significa que ela foi traduzida palavra por palavra. E isso é muito bom por um ponto. Quando você traduz palavra por palavra, você se torna mais fiel ao texto original da qual você está traduzindo. Você se preocupa de traduzir e colocar ali um aspecto advindo da língua portuguesa que esteja dentro daquilo que você espera, uma aproximidade do original. O tradutor, ele tem a dificuldade, ele tem a generosidade e ele tem o compromisso de traduzir de uma forma mais original, mais próxima do original. Então, a equivalência formal, em vários aspectos, ela se torna muito excelente para as nossas vidas, para com aqueles que querem um compromisso mais aproximado do original. É bem verdade que tem algumas palavras que se tornam muito difíceis para a nossa leitura, para o nosso entendimento. Mas por que isso acontece? É porque nesse sentido onde há uma boa qualidade. É porque o tradutor, ele se preocupou em trazer para nós uma palavra mais próxima e um sentido mais próximo do original. Ele colocou ali não o que ele achava, o que ele pensava, mas ele colocou ali o que realmente aquela palavra quer nos traduzir, quer nos passar. Então, a equivalência formal,
se necessário, à custa dos recursos naturais de expressão na linguagem. O que isso significa? Ele está dizendo que necessariamente há uma sinceridade de trazer todos os recursos de forma natural na língua alvo. Ou seja, você vai traduzir do original para o português. Então, o trabalho, o recurso que vai ser retirado vai ser de uma forma natural, de uma forma mais séria, de uma forma mais aprofundada, da qual possa transmitir para nós o mesmo sentido do original, mas de uma forma que venha fazer com que a gente compreenda. Às vezes é mais difícil você ter uma Bíblia de equivalência formal, porque a linguagem dela muitos acham muito difíceis, né? Mas é bom porque ela traz uma garantia melhor. E nós temos em segundo plano as traduções bíblicas por equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica, ela trata-se da seguinte forma: tradução de ideias do texto. O que é isso? É onde o escritor, o tradutor, ele vai traduzir, ele vai trabalhar o texto e, junto com a ideia dele, da interpretação dele, ele vai fazer a tradução em cima daquilo que ele entende que o texto quer passar para nós. Ele não está preocupado com a originalidade do texto, ele não está preocupado com a dinâmica mais fidedigna que o texto quer passar. Ele traz, mas muitas das vezes ele traduz com aquilo que ele entende que o texto quer trazer. E, se necessário, à custa da literalidade e da ordem original das palavras. Ou seja, se precisar, ele traz para literalidade e também para a ordem original das palavras. Então, nós temos duas opções: equivalência formal, que é tradução palavra por palavra, e nós temos equivalência dinâmica, que é a tradução de ideias do texto. Ok? Então, nós vamos ver mais aqui à frente algumas Bíblias que têm como suporte a alternativa equivalência formal e a alternativa equivalência dinâmica. E aí isso vai te ajudar muito, porque tem alguns textos bíblicos que confundem e que distorcem o real sentido da palavra, que são algumas questões muito polêmicas que no final a gente vai poder até falar um pouco para a gente compreender. Bem, vamos lá. Trouxemos agora os dois principais tipos de traduções bíblicas, que é a que nós falamos no vídeo anterior, e nós vamos agora tratar sobre as traduções mais formal e traduções mais dinâmicas. Temos aqui no quadro um divisor de tela, no qual identifica por espaço de período aquela que tem uma tradução mais formal e aquela que tem uma tradução mais dinâmica, ok? Então, a tradução mais formal, aqui na nossa linha, naquelas que trazem uma tradução mais formal, nós temos nesse conjunto ACF, né, que é Almeida Corrigida Fiel. Eu acho que uma boa parte um bom número de pessoas tem ou então já viu, né?
essa Bíblia, é uma Bíblia muito boa, ok? Temos também Almeida, revista, corrigida. E aqui nós temos, nesse gráfico, nós temos, como você já viu na aula passada, nós temos traduções mais formais e traduções mais dinâmicas, ok? Então, no meio nós temos a NAA, a NA, e aqui no meio também nós temos outras mais dinâmicas, que são mais dinâmicas. A PB, a VFL, NVT. Temos aqui outras mais formais. A QJV, a King Jameson. A Bíblia muito conhecida, Ave Maria. E aqui no outro gráfico nós temos que uma bem conhecida que muita gente tem usado agora, que a gente não dá uma ênfase muito grande por causa de algumas palavras que modernizaram demais e afastou-se muito do sentido. Houve uma troca muito grande, né? Então nós temos a NVI, NTLH e tem também as traduções para frases, ok? Que é a AM e a BV. Então, quais Bíblias você indicaria que tem uma tradução melhor, mais próxima daquilo que o texto quer nos passar? As traduções formais. A CF, muito boa. A RCF. KJV. Então, são Bíblias, as formais, ela tem uma conjuntura melhor, né? Vou dar um exemplo aqui bem clássico para você, né? Bem rápido. Malaquias, Malaquias 2, 16. Leia Malaquias 2,16 e você vai ver que numa Bíblia mais próxima do original vai estar escrita essa frase aqui, ó. Vai estar escrita essa frase. Repúdio. Que é diferente da palavra adultério. Então, numa Bíblia de equivalência formal, ele se preocupa pelo original, ele se preocupa pelo que a Bíblia, a palavra de Deus realmente quer falar. Então, nas Bíblias que tem compromisso com o original, lá em Malaquias 2,16 está escrito repúdio. Nas que não tem compromisso com a tradução mais original, vai estar escrito essa palavra adultério.
nas traduções mais dinâmicas, né? Tradução dinâmica, por equivalência dinâmica, ok? Então, essa palavra aqui, ela não existe. Incorreto. Então, essa palavra é incorreta e você encontra nessa classe de traduções. Traduções por equivalência dinâmica. Isso está errado. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Essas duas palavras são diferentes nos seus contextos, nos seus sentidos e naquilo que está engajado no texto. Então tem diferença uma para outra nos seus originais. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas só para você ter uma ideia como você vai perceber que a Bíblia ela está mais próxima, tem mais compromisso do original. Você vai lá em Malaquias 2:16 e olha esse versículo. Se ele tiver repúdio, é uma Bíblia mais compromissada com o original, com o sentido que o texto realmente quer falar. E se tiver adultério, então ela é uma Bíblia por equivalência dinâmica, e isso está erradíssimo, erradíssimo. Isso é algo que não pode acontecer. Então, na Bíblia mais original, eu uso duas. Eu uso essa daqui, ela é uma Bíblia muito antiga, conhecida como Reina Valera, e tenho também a RA. No momento eu estou usando a RA, né? E nós vamos ver lá na RA, que é a revista atualizada. Vamos ver lá Malaquias. Vamos ver o compromisso do original dessa Bíblia aqui, né? Em Malaquias. Vamos ver. Malaquias 2:16. A originalidade da Bíblia. Aí, ó. 2:16. Numa Bíblia compromissada, tem que estar esta palavra em Malaquias 2:16. Ok? Que a gente possa ter ajudado. Que Deus em Cristo os abençoe. E que, a comprar uma Bíblia, não compre qualquer Bíblia. Compre uma Bíblia que esteja compromissada com aquilo que realmente a palavra de Deus quer transmitir para nós. Beleza? Então, as traduções formais, em alguns sentidos, ou na grande maioria, é uma das melhores Bíblias que a gente pode ter. Beleza? Valeu!